Queridos, a paz do Senhor. Sentados como estamos, vamos à palavra de Deus, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Apenas do versículo 4 e 5. Aliás, vamos começar do primeiro. Eu vou ler aqui na versão NVI. Lucas capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. Você pode fazer bem melhor, diga lavando as redes. Vamos lá. Entrou num dos barcos, o qual pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Você diz amém? Meus irmãos, o Evangelho, nós sabemos que ele é uma mensagem que ela não serve somente para o nosso domingo à noite. A verdade é que o Evangelho é uma mensagem para a nossa vida toda. Lutero disse que a Bíblia foi feita não para que a gente pudesse acumular conhecimento, mas para que a gente pudesse transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela é feita, ou ela nos é dada, para que através dela a nossa vida seja transformada. E o impacto dela repercute sobre todas as esferas da nossa vida. Sobre cada uma das áreas da nossa vida, a palavra de Deus, ela tem um impacto, ela tem uma relevância, ela tem uma influência, a ponto de, em toda a área que Jesus toca, em todo o ambiente que ele se faz presente e ele se manifesta, algo de diferente acontece. Nós somos testemunhas disso. E se cada um aqui tivesse a oportunidade de contar em breves palavras o seu testemunho de vida e de como que cada um recebeu a Jesus como Salvador, cada um poderia testemunhar do quanto Jesus transformou, mudou e restaurou a sua vida, a sua história, a sua família, os seus relacionamentos, a sua vida por completo. É isso que Jesus ele faz. Quando ele habita ou quando ele encontra espaço na vida de alguém, o desejo dele é modificar para que possa voltar ao estado original das coisas. Jesus começa a posicionar as coisas no seu devido lugar. E aquilo que está bagunçado volta para o seu canto. Aquilo que não havia nem mesmo sido edificado, construído, criado, começa a ser construído. Aquilo que havia desmoronado passa a ser reconstruído, porque a palavra de Deus é mudança nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Quando Jesus ele chama os discípulos, ele tem um jeito muito próprio de chamar cada um deles. Mas é curioso o texto que nós lemos, porque muitos dos discípulos que Jesus chamou eram pescadores, eram pessoas simples, mas que cada um tinha uma ocupação, tinha uma função,
que tinha a sua importância para a sua vida. É interessante porque o livro de Lucas, ele vai repetir o que o livro de Mateus ele vai dizer a respeito do chamado de Jesus para os seus discípulos. E é interessante porque nesse mesmo episódio que Lucas descreve com riqueza de detalhes, Mateus ele também traz um relato sobre como Jesus chamou esses pescadores. Na verdade, o relato de Lucas, que destaca Pedro em Mateus, já relata de uma maneira mais genérica, mas apresenta todos os pescadores daquele momento, daquela situação. Se você olhar para o livro de Mateus, no capítulo 4, você vai observar que o final dele vai nos dizer que Jesus estava passando pela Galileia e ele viu alguns homens e eles estavam pescando. E é interessante porque cada um daqueles pescadores tinha uma circunstância diferente, estavam em um momento diferente, mas todos eles tinham algo em comum: Jesus os convidou para que eles o seguissem. É interessante porque independente da condição que a gente esteja, independente da situação que a gente esteja, independente do momento que você vivencie, nós somos chamados por Jesus para segui-lo e traçar a maior, mais bela e mais perfeita caminhada que alguém pode ter, que é poder seguir os passos do Mestre Jesus. É interessante, eu repito, cada um daqueles homens pescadores estava num time, estavam num tempo diferente, estavam num momento diferente. E se você puder aí então com a sua Bíblia voltar ao texto lá em Mateus capítulo 4, ou então os meninos aqui puderem me ajudar, Mateus capítulo 4, o versículo 21, olha o que ele vai dizer. Mateus capítulo 4, versículo 21. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, olha aqui para a gente ganhar tempo, filho de Zebedeu, e eles estavam preparando as redes. Diga comigo, preparando as redes. Lembra que eu te pedi para que você pudesse repetir uma outra expressão? Pedro estava fazendo o quê? Lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. Aqui ele está dizendo que ele está preparando as redes. Diga, preparando as redes. Agora a gente vai voltar para o versículo 18 e vai dizer da seguinte maneira, versículo 18: e andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois homens, Simão Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando as redes ao mar. Então observe que nós temos pescadores em momentos distintos da sua pescaria. Os primeiros estavam preparando as redes, o segundo estavam lançando as redes, o terceiro estava lavando as redes. Isso aqui, cada um deles se refere a um momento específico no meio da pescaria que cada um deles estava vivendo. O primeiro, que eu vou ressaltar aqui, vou inverter a ordem para a gente poder entender melhor toda a palavra que o Senhor quer nos direcionar, é que primeiro, aqueles homens, eles estavam preparando as redes. Versículo 21. Sabe o que é preparar as redes? Preparar as redes para aqueles pescadores era uma tarefa que eles faziam geralmente quando eles estavam próximos de começar um período de pescaria. Quando os pescadores iam iniciar o momento de lançar as redes ao mar, a primeira coisa que eles faziam era conferir as redes, para saber se as redes estavam preparadas, se não havia nenhum rasgo, se não havia nenhuma rede ou nenhuma parte delas furada, que interrompesse, que fizesse com que a pescaria fosse prejudicada. Significa que aqueles homens naquele momento, eles estavam se preparando, eles estavam se programando, eles estavam se planejando para lançar as redes e fazer um trabalho. É curioso porque nesse momento, aonde eles estão se preparando para lançar as redes, Jesus chega, interrompe a atividade deles e diz: ei, eu tenho uma outra coisa para vocês fazerem. Eu tenho uma outra coisa para vocês se empenharem. Eu tenho um plano diferente para vocês. Eu não sei aqui qual é a condição que você hoje me escuta, mas eu quero te dizer que o Jesus, para mudar a rota dos planos dele,
Jesus, ele chega para eles e diz assim: gente, eu sei que vocês estão programando a agenda de vocês, eu sei que vocês já planejaram tudo, eu sei que vocês já estão na fase preparatória, na pré-pescaria, mas eu quero dizer que eu tenho uma coisa bem melhor para vocês experimentarem. Sabe o que é que eu estou aqui nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, para te dizer? Que o Senhor nessa noite quer visitar os teus planos e os teus projetos. Eu não sei como é que você me escuta hoje, como é que você está programando já o teu 2023, mas eu quero dizer que o nosso Jesus é aquele que vem e que muda os nossos planos, é aquele que muda a nossa trajetória, é aquele que muda as nossas preparações. E ele diz assim: eu não sei o que você tem preparado para o futuro, mas nem se compara com aquilo que eu tenho preparado para você viver. Ele estava preparando as redes e Jesus estava dizendo assim: ó, ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu te chamo no momento que você está planejando, sabe por quê? Por quê? Porque eu quero que você evite dores futuras. Geralmente a gente só quer viver, ou a gente vê alguém vivendo uma restauração quando já está tudo esbagaçado, quando está tudo destruído, quando está tudo em ruínas. E Deus está chegando para esses pescadores e dizendo: ei gente, antes das coisas darem errado, antes de vocês inventarem e se programarem uma nova empreitada, escuta o que eu tenho aqui para vocês, porque eu quero mudar os planos de vocês, para que a partir de agora, o que vocês ainda vão escrever, possa ser uma história escrita, não por aquilo que vocês pensaram, mas por aquilo que eu estou preparando e planejando. Tem alguém entendendo esta palavra? Primeira coisa que ele está dizendo que ele quer restaurar é os planos. Diga: os planos. Vem comigo, a reflexão é rápida, mas eu quero que você venha junto comigo para a pregação. Ele está aqui então nos dizendo que o Senhor, ele está dizendo para aqueles homens: eu estou querendo evitar tuas dores. Sabe, às vezes a gente geralmente gosta, quando a gente coloca uma ideia na cabeça, a gente quer ir até o fim nela. E geralmente quando a gente tem uma espécie de convicção, a gente se torna não alguém confiante ou determinado, a gente se torna às vezes teimoso. Existe uma linha muito fina entre a determinação e a teimosia. E quando eu estou determinado por aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que Daniel determinou firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Mas às vezes nós não estamos determinados com algo. Na verdade a gente está teimando num plano que Deus está dizendo que não vai dar certo. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Eu estou chegando primeiro para dizer que para que o teu futuro funcione, para que você seja bem sucedido, para que o final seja sucesso, para que você possa sorrir no final, para que você não crie cicatrizes desnecessárias, para que você não se fira em vão, para que você não dê com a cara na parede mais uma vez. É você parar um pouquinho, Jacó. Pare um pouco no meio da tua luta. Coloque a cabeça no local aonde eu tenho preparado para falar contigo algo. É o Deus que vem e diz assim: eu quero te antecipar as coisas. Eu quero que você não perca tempo. Eu quero que você não dê lágrimas que poderiam ser evitadas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Escute a minha voz. Esteja atento aos meus sinais. Você não precisa sofrer tudo isso. Você não precisa passar por tudo isso. Deus já está talvez dizendo para muita gente assim: ei, esse negócio não é com você. Isso daí não é para ti. Esse relacionamento não é para ti. Essa amizade eu não quero. Esse jeito de você viver não é por aí. E Deus está dizendo: ei, eu tenho outras redes para que você pegue. Porque essas aí estão fadadas ao fracasso, porque os meus planos, disse o Senhor, eles são mais altos do que os teus, e os meus projetos, eles são melhores do que os teus. O primeiro P de restauração é Deus que restaura os planos. Segundo, o texto vai dizer, versículo 18, e eu volto o texto. Inverto a ordem dos versículos para a gente poder entender melhor. O texto vai dizer que um deles, Pedro e André, estavam lançando as redes. É
curioso, e eu preciso que você se detenha a esse detalhe. Lucas 5 e Mateus capítulo 4, versículo 18, se tratam do mesmo momento, da mesma história, mas de perspectiva diferente. Mateus narra vendo a situação e ele vê que eles estavam lançando as redes. É como se Mateus tivesse chegado antes. Só que Lucas, apesar de dar uma história mais detalhada, ele já enxerga os lavando as redes. Parece que Lucas chega depois. Mateus os vê ainda lançando as redes. Aquela pescaria que não deu certo, lembra? Que Jesus disse, aliás, que Pedro falou, que eles passaram a noite inteira e nada pescaram. É essa aqui que Mateus está dizendo, que viu eles lançando as redes. Ele viu eles atuando. Ele viu eles lançando e voltando com a rede sem nada. Ele viu eles no alto mar, talvez começando a lançar as primeiras braçadas sobre as redes e sobre o mar. E para aqueles ali, naquele momento, Jesus estava dizendo assim: ei, você que está lançando as redes, me segue. Para o que você está fazendo. E sabe o que é diferente? Porque uma coisa é a gente interromper algo que ainda não começou. Uma coisa é a gente interromper alguém que não começou a executar uma função. Outra coisa é a gente interromper alguém que já estava trabalhando. É alguém que já estava no alto mar. É alguém que estava confiante de que tudo ia dar certo. E nas nossas vidas tem coisas que Deus está dizendo assim: ó, ei, sabe o que é que você está fazendo? Para de fazer isso aí. Eu tenho outra coisa para você fazer. Nos primeiros, eles ainda iam começar. Nesses aqui, eles já estavam fazendo algo. E sabe, é difícil porque geralmente quando a gente está executando alguma coisa, a gente não quer voltar atrás. Ninguém gosta de voltar atrás. Ninguém gosta de saber que fez alguma coisa errada e precisa voltar do começo e refazer coisas. Ninguém gosta de refazer. E aí, infelizmente, às vezes a gente percebe que a gente precisa voltar alguns passos para trás. A gente precisa retroceder um pouco. E Deus está dizendo assim, ó, para eles: vem que o caminho é outro. Vem que a direção é outra. Vem que o que eu estou preparando para você, eu sei que você já começou, mas não é por aí. E sabe quando é mais difícil a gente deixar? É quando as coisas parecem que estão dando certo. É pior, sabe por quê? Porque a gente se mede pelo nosso desempenho. Ah, alguma coisa está dando certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem toda vida que está dando certo, aquilo que eu estou fazendo está certo. A gente é uma geração que se mede pelo desempenho, pelo resultado. A gente quer ver o resultado acontecendo, e quando o resultado aparece, a gente pensa que está tudo bem. E sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, eu não meço ninguém pelo resultado, eu meço alguém pela fidelidade. Eu não meço alguém por aquilo que ele produz, eu meço alguém por aquilo que ele é aqui dentro. Quando eu vou medir, eu não meço pelo desempenho, eu meço pela fidelidade à minha palavra e permanecer no meu caminho. Sabe qual é o pior tipo de fracasso que pode ter? É quando a gente começa a ter sucesso naquilo que Deus não quer que a gente tenha. O pior fracasso não é quando a gente está tudo dando errado. O pior fracasso é quando a gente consegue fazer alguma coisa dar certo naquilo que Deus não está nela. E aí é mais difícil para a gente poder voltar atrás e dizer: oh Senhor, estou errado. Porque a gente às vezes se encanta com muitas coisas. A Bíblia diz em Jeremias que ai daquele que inicia o seu dia bebendo, ele vai até a noite. Você diz: o que é que tem a ver esse texto, irmão Javan? Calma. Às vezes a gente está embriagado com muita coisa que nos distrai. E às vezes a gente está se perdendo porque a gente está distraído, embriagado em muitas distrações, em nossas vontades carnais, em nossos desejos, nos nossos planos, no nosso querer, na nossa vontade, em distraçõezinhas bobas, em relacionamentos que não têm futuro.
futuro. E Deus está dizendo assim para aqueles homens: eu sei que vocês já lançaram a rede, mas dá tempo de recolher elas e começar a lançar no campo aonde eu quero que vocês façam algo. Sabe o que é que Deus está nos dizendo? Não importa que você já começou, dá tempo ainda de você chegar e dizer: Senhor, eu continuo ou paro? Sabe? É sobre isso que Jesus está dizendo para aqueles homens, e dizendo: lance a rede. Aqueles homens estavam lançando a rede. Jesus chega e diz: me siga. E Jesus está dizendo: eu sei que você já começou, eu sei que já desenvolveu alguma coisa, mas eu tenho para você uma coisa diferente. A segunda coisa que Jesus ele está ali restaurando, o segundo P que Jesus está restaurando é a pescaria, é a execução da obra. Jesus está restaurando a execução acontecendo. A primeira coisa que ele restaura são os planos. A segunda coisa que ele restaura é a pescaria. Ele começa agora a restaurar a atividade. Às vezes a gente se perde no nosso ativismo, nas nossas execuções, e está tudo tão automático. E a gente já está fazendo isso há tanto tempo, que para a gente desaprender é muito mais difícil do que a gente aprender uma coisa nova. E às vezes, para a gente poder caminhar com Jesus, às vezes a gente precisa desaprender, para poder reaprender aquilo que o Senhor ele quer nos fazer viver. Terceiro, e eu chego ao final, Lucas ele descreve com mais detalhes o que estava acontecendo. Ele narra uma situação bem detalhada. Por que, Javan? Porque o texto vai dizer que Jesus estava procurando pregar a palavra. E as multidões o comprimiam, o apertavam, ele não tinha espaço. E aí Jesus tem a ideia de subir num barco daquele homem. E aí foi que tudo começou a mudar. A Bíblia diz que aquele Jesus, ele entra no barco, num barco emprestado de Pedro. Ele começa agora a pregar de cima do barco para as multidões. Quando termina a pregação, o culto termina, Pedro é chamado por Jesus, porque ninguém que serve a ele volta de mãos vazias para casa. Eu vou repetir, você não entendeu. Ninguém que serve a ele com fidelidade volta com as mãos vazias para casa. Ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Ninguém chega e diz assim: o Senhor não me abençoou. Pelo contrário, a gente sempre acaba sendo o grande devedor de Jesus, porque a gente dá esse tanto e ele devolve esse tanto. Geralmente a medida de Jesus ela é sempre exagerada. Por quê? Porque ela é recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia diz que Pedro ele se aproxima e Jesus chega para ele e diz: Pedro, eu queria que você fizesse um trabalho para mim. Qual é, Senhor? Eles já estavam lavando as redes. Lavar as redes significa que eles estavam tirando o sal, a sujeira das redes. Lavar a rede só lava quem está no final da pescaria. Só lava a rede quem já terminou o expediente. Só lava a rede quem chegou e disse: por hoje eu não lanço mais essas redes ao mar, porque daqui não vai sair mais nada. Quando eles estão lavando as redes, Jesus agora muda a perspectiva. E o terceiro P é restaurado. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, venha para o mar. E Jesus faz um pedido estranho, irmão. E vou já te explicar porque é estranho. Ele diz assim: vai na parte mais funda e lança as redes lá. Pedro olha com fé, mas sem entender. E tem coisas na nossa vida desse jeito, que Deus vai pedir e não vai fazer sentido. A única coisa que Ele pede não é que a gente entenda, é que a gente obedeça. Tem coisas na nossa vida que vai dar certo, não é porque você entendeu tudo, mas é porque você obedeceu tudo. Não, vou repetir. Tem coisas na nossa vida que vai dar certo, não é porque a gente entendeu tudo, mas é porque a gente obedeceu tudo.
Nem tudo Deus vai explicar, mas Deus, Ele me convida por fé a obedecer completamente aquilo que Ele está me dizendo. Ele diz para Pedro: Pedro, vai lá para o lado fundo e lança a rede. Pedro olha e diz: Senhor, nós lançamos essa rede a noite inteira. E aqui eu vou te explicar, porque tem 3 motivos pelo qual o pedido de Jesus é estranho. Tinha tudo para aquela lançada que Jesus estava pedindo dar errado. Primeiro, aqueles pescadores já sabiam que o melhor horário de se pescar é quando o mar estava frio, quando a noite ia caindo. Toda pessoa que é pescadora sabe que o melhor horário de pescar é no período onde vai anoitecendo, aonde ou está de madrugada ou está anoitecendo. Por quê? Porque as águas vão ficando frias e os peixes vão subindo. Já era dia, o dia já tinha amanhecido, a água do mar já estava esquentando. E todo peixe, onde tem águas mais profundas, no meio do dia, ele procura ir para o final. Ele procura para o fundo. A primeira coisa que ia dificultar aquela lançada, aquela pescaria, é porque as águas já estavam quentes. Todos os peixes já estavam no lado fundo. Segundo, a pescaria era com rede. Ele não estava jogando um anzol, ia lá bater no final do mar. Uma lançada na rede é uma lançada pela borda, é pela parte rasa. Quem lança na rede, lança no raso. Quem lança a rede, não lança lá no profundo, ele lança no raso. E ele estava dizendo assim, ó, eu vou te jogar para o lado lá para o lado fundo, aonde os peixes estão lá, onde? Mas você vai lançar com o quê? Com as redes. Terceira coisa, aqueles homens estavam cansados. Imagina alguém que passou a madrugada todinha trabalhando, jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede, jogando rede e não dando nada certo. Eles estavam cansados. O horário não era apropriado, o local não era apropriado, mas eles tinham a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus quer fazer, Ele não precisa do tempo certo, Ele não precisa da força certa, Ele não precisa do jeito certo, Ele não precisa de que nada esteja apropriado, Ele só precisa liberar uma palavra para você. E o que Ele está fazendo nessa noite é exatamente isso, e dizendo: ei, eu vim nessa noite para restaurar a tua perspectiva. Ele lança, Ele lança a rede sobre aquele que talvez disse assim: isso aqui não vai dar certo mais não. Talvez fosse no coração deles, estava dizendo: eu vou obedecer, mas é só porque o Senhor está falando. Eu vou fazer só porque o Senhor está dizendo. Mas eu sei que daqui não vai sair mais nada. Eu já entreguei tudo que tinha para entregar. Eu já fiz tudo, Senhor, que tinha para fazer. Senhor, eu já orei tanto por isso que eu nem quero mais orar. Senhor, eu já pedi tanto sobre isso, eu nem vou mais pedir. Senhor, essa situação já demora tanto tempo, e eu nem vou mais pedir. Talvez era o pior dia, mas deixa eu te dizer um segredo: os melhores dias estão escondidos nos nossos piores dias. Eu vou repetir: os nossos melhores dias muitas vezes estão escondidos no meio dos nossos piores dias. Quer uma prova disso? Jesus estava sendo crucificado. De um lado e do outro tinha 2 ladrões. E a Bíblia diz que para um, ele rejeita a palavra de Jesus. O outro olha e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era o pior dia daquele homem. Era o dia da morte dele. Era o dia do julgamento, da sentença sendo pronunciada e executada. Mas Jesus chega no meio daquela situação e diz: epa, peraí, porque eu entrei na história. Para ti eu te digo um negócio diferente. Ainda hoje. Não é amanhã. Ele disse assim, ó, é ainda hoje. Tem coisa na nossa vida que Deus vai dizendo assim, ó, calma, vai chegar o dia. Calma, suporta um pouquinho, mas tem hora que Deus diz assim, ó, é hoje. Não vai passar, não vai precisar chegar o outro dia. Tem coisa que eu digo, é hoje que vai acontecer. Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
texto diz que aquele homem tinha a perspectiva totalmente equivocada. Mas Jesus chega no meio da situação e ele diz, vai lá e lança. Eles lançaram, eu vou terminar. Eles lançaram. E quando eles lançam, aí Jesus começa a fazer aquilo que ele é especialista. Sabe por quê? Porque às vezes o que Deus quer é simplesmente a gente obedecer sem questionar. Tem tanta gente que fica pedindo 10, 15 provas antes de obedecer a Deus. E Deus está dizendo, eu quero saber alguém que fale, não fique questionando a minha palavra. Alguém que não fique batendo com a sua vontade. É alguém que simplesmente entenda e diga, eu vou obedecer. Ele chega e joga, e quando ele puxa, a Bíblia diz que quando ele começa a puxar, é tanto peixe. Mas é tanto peixe. Mas é tanto, está preparado para puxar a rede e vir tanto peixe? Não. 3 pessoas entenderam do lado de cá. Eu quero saber se você está preparado para viver o momento do peixe. De quando a gente obedece. Se você não está conseguindo nem dar glória, imagine puxar a rede. Deus está dizendo, tem peixe. A missão dá certo, sabe quando? Quando a gente ouve a voz de Jesus. Porque Ele sabe aonde o peixe está escondido. A Bíblia diz que Ele lança, o peixe vai vindo. E é tanto peixe que a Bíblia diz, e as redes começam a se rasgar. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava começando um novo ciclo na vida de Pedro, sim ou não? Sim ou não? Ele estava para chamar Pedro para ser agora um pescador de homens. As redes de Pedro não conseguiam mais suportar o propósito que Deus estava planejando para ele. Ei, tem coisa na nossa vida que sabe por que está se rasgando. Não sei se você pode receber isso aqui, mas eu vou liberar a palavra que o Senhor está dizendo. Tem coisa na nossa vida, sabe por que está se partindo? É porque Deus está dizendo assim, é porque não suporta o propósito que eu tenho para a sua. Tem coisa na nossa vida, sabe por quê? Que tem gente que se afastou e a gente não sabe. Sabe por quê? Que tem algumas coisas que parece que está dando errado. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não entende algumas coisas se rasgando. Deus está dizendo, é porque eu tenho outro plano para ti, Pedro. É porque as redes não vão suportar aquilo que eu tenho para a tua história. Oh, aleluia. As redes vão se rasgando. Oh, aleluia. Deus está dizendo, ei Pedro, o propósito é maior do que aquilo que você pensa. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? A Bíblia diz o seguinte, que as redes começam a rasgar e eles pedem ajuda. Porque a bênção de Deus, para a nossa vida, ela nunca para na gente. A Bíblia diz que quando eles começam a puxar, é tanto peixe, que eles têm que pedir ajuda para o barco do lado. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai abençoar a gente para parar na gente. Deus nunca vai nos abençoar para ficar só em nós. A bênção que para em nós não é bênção, mas a bênção do Senhor, ela enriquece. Ela vai respingando para os lados. E quem tiver do nosso lado vai recebendo. E quem tiver do nosso lado vai estar recebendo. Será que tem alguém aí do teu lado recebendo? Será que tem alguém aí do teu lado que a bênção está respingando? Ele chama os barcos. E quando os barcos chegam, o texto diz assim, e os 2 barcos, de tanto peixe, começam a se afundar. E eu quero te dar um alerta. Os peixes eram bênçãos, sim ou não? Os peixes eram bênçãos, sim ou não? Sim. Mas os barcos começaram a afundar. Deixa eu te dizer um alerta. Quando Deus te abençoar, não deixa você se afundar com aquilo que Ele te deu. Tem gente que está se afundando com a bênção que Deus deu.
Tem gente que está afundando o próprio barco com a bênção que Deus entregou. E Deus está dizendo assim, ó, quando eu te abençoar, não guarda só para ti, porque se ficar só para ti, a bênção afunda o barco. Quando você for abençoado, ei, reparte a bênção, porque vai alimentar você e os outros. O Senhor, Ele nos chama para a gente poder repartir, porque quanto mais reparte, mais tem, porque quanto mais entrega, mais tem, porque quanto mais entrega, mais tem. E já tem alguém aqui vindo no altar e a gente nem chamou ainda, porque Ele sabe aonde é que tem o peixe. Oh, aleluia! Vem! É a noite.